Todo mundo agora. Agora sim, bem melhor. Bom, gente, aula rápida para a gente falar sobre objeções, tá? O que que nós vimos até agora? Sempre quero fazer com vocês um review para que vocês possam se situar, tá? A gente fez o que que é ser um consultor de elite, a gente fez qual é a postura que você tem que ter para você ter esses resultados e a gente começou com um sistema legado para a gente poder falar com o nosso cliente e ser o mais persuasivo possível ali, a ponto da gente conseguir conduzir ele na venda, né? Para que até que ele possa dizer o sim e dar o ok para a gente. Na aula de hoje, a gente passou, obviamente, pelo S, né? Pelo L de legado, que é o laço de conexão. A gente passou pelo E, que é a exploração consultiva, ou seja, é você entender do teu cliente um pouquinho mais. A gente passou pelo G, que é a geração de valor, e passamos pelo A, e agora vamos falar sobre o A, que é a antecipação de objeções. Existe uma lógica em a gente tá alimentando dessa forma, que é a mesma lógica que vocês vão conversar com o cliente de vocês. Então, como é que eu faço? O que é que vem primeiro, o que é que vem depois? Obviamente, em alguns momentos vai sair dessa lógica, o cliente ele vai te exigir um pouquinho mais para que você pense sobre isso. Mas, de toda forma, essa é a lógica de atendimento que você deveria ter com o teu cliente. Você vai se conectar com ele, você vai explorar consultivamente o que que ele foi buscar e entender realmente o que que ele está querendo, né, o que que ele está querendo resolver. A gente vai gerar valor falando não somente do nosso produto, ou como o nosso produto é, as características físicas, etc. E agora a gente vai falar, a gente vai conduzir ele a eliminar as objeções. Todas as vezes que a gente conversar com alguém, aquilo que a gente está sendo, que a gente está falando, é colocado numa prateleira entre certo, errado ou duvidoso. Eu entendo, eu não entendo, ou eu tenho dúvidas, tá? Todas as vezes, todo mundo que você for conversar, você vai ter sempre essas três prateleiras: o sim, o não ou o talvez, ok? E o teu cliente, ele vai agir da mesma forma. Não tem como ele, muitas vezes numa conversa curta, a gente responder a todas as perguntas que ele tem. E essas dúvidas, elas sempre vão surgir. Elas vão surgir sobre três óticas principais, tá? Sobre o próprio cliente, perguntas do tipo: será que é para mim? Será que funciona para mim? Será que eu vou ter tempo para isso? São coisas que remetem a essa objeção em relação a ele mesmo. A segunda objeção é sobre você. O segundo tipo é sobre você, o vendedor. Será que essa pessoa, primeiro, trabalha nessa empresa que ela diz? Será que realmente ela está falando a verdade? Será que ela está só querendo me convencer? Tá? Uma outra dimensão é sobre a empresa. Será que funciona? Será que essa empresa já fez isso por alguém? Será que realmente essa empresa existe? São perguntas que. Será que eu posso confiar nessa empresa? São perguntas que remetem a objeções em relação à própria loja. Tá? Então, todas as vezes que você for conversar, essas objeções, elas vão existir. Quando elas não acontecem, Irã, quando o cliente já passou pela loja, ele já conhece o produto, ele já não tem mais dúvidas de que aquilo funciona, tá? Mas se você está querendo vender, está querendo convencer, é óbvio que o teu cliente ele vai ter algumas perguntas, algumas objeções. E essa aula de hoje, ela é justamente para a gente eliminar essas objeções. Como que a gente elimina objeções? Primeiro, a gente precisa se antever a elas, tá? A gente precisa estar à frente da nossa cliente, do nosso cliente, para que a gente possa se antecipar ao que ele está falando, tá? Se antecipar e neutralizar essas objeções é o nosso objetivo de hoje. Na aula anterior, a gente aprendeu a como gerar esse valor que ele é irreversível, tá? Ou seja, uma vez que a gente gera no nosso cliente, ele não retroage, a não ser que a gente fale com ele, tá? A gente precisa ser realista, as objeções elas vão aparecer e a gente precisa estar preparado. O que vai definir essa vitória, entre aspas, é justamente a forma como você vai abordar essas objeções. A forma como a gente lida com essas objeções em relação às dúvidas que o cliente tem, faz com que o cliente sinta mais segurança ou menos segurança naquilo que a gente está falando, tá? Então, assim, ó, hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, que é
entender um pouquinho mais dessa psicologia da resistência, tá? O ser humano, ele é programado primeiro para resistir, um mecanismo automático de fugir ou lutar. Então, ele necessariamente ele está pré-programado a ter objeções, a ter resistências, tá? Uma outra coisa é que a gente vai aprender como que a gente coloca no nosso radar, prever e neutralizar essas objeções. A gente vai instalar um radar aí para a gente poder lidar com esses clientes. Uma outra coisa, nós vamos entender o método resolver, que é um método que a gente pode seguir para poder criar todo esse ecossistema de resolução de dúvidas e antecipar, de neutralizar essas objeções. E por último, a gente vai ver as 12 objeções mais comuns que vocês vão entrar em contato aí. Já que a gente já sabe as objeções mais comuns, vai ficar mais fácil da gente se antecipar e neutralizá-las, tá? Mas antes de qualquer coisa, por que que a gente resiste, tá? Por que que a gente resiste? Falando já da psicologia da resistência, por que que nós resistimos? Por que que a gente automaticamente já rejeita alguma informação antes mesmo de dizer sim ou entender que ela é boa ou ruim? Tá? A resistência, ela é um reflexo de queira, de medos, de dúvidas, de crenças, sabe? Algumas coisas que a gente pensa sobre aquela situação fazem com que a gente tenha predisposição a julgamento, tá? E aí, às vezes o cliente ele tem já uma estrutura combinada ali de como que ele faz o serviço dele, de como que ele busca para resolver, quem que ele busca para resolver. Então, isso tudo gera medo, gera dúvida, gera crenças que fazem com que ele resista, tá? Já falamos sobre isso, mas o nosso dia a dia, ele é reflexo mais ou menos desse iceberg, tá? O que que é esse iceberg? Ele é uma representação do nosso dia a dia. 10% do que a gente faz, 10% do que a gente faz, ele é de forma consciente, ou seja, a gente sabe que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente está reagindo, que a gente está agindo, que a gente está fazendo, que a gente está criando. A gente sabe isso 10%. Os outros 90% acontecem de forma inconsciente, tá? Nessa ponta maior, aliás, que menor, né, que mostra aí essa camada mais superficial, ela é só um detalhe, ela é só um detalhe, tá? Então, assim, essa é a representação da nossa mente. Abaixo disso, na parte maior, nós temos pensamentos, palavras, sentimentos, atitudes, ações, é isso que a gente faz. No nível consciente, o cliente ele pode dizer, está caro demais, mas no nível subconsciente, ele pode estar pensando, será que eu vou me arrepender? Será que eu tenho dinheiro suficiente? E no nível inconsciente, podem existir crenças que limitam essa decisão dele, ou seja, outras experiências que limitam o olhar dele sobre aquilo que você está falando. Isso pode ser coisas externas, pode ser coisas de pessoal, de potencial, né? Potencial dele mesmo, ou seja, se ele pode pagar, ou se ele pode cumprir, ou pode ser coisa pessoal mesmo, ali, íntima, no sentido de sobre beleza, sobre autoestima, sobre autoimagem, coisas que a gente já viu até aqui, tá? Então, por exemplo, o cliente ele pode dizer, eu não tenho tempo para tantas sessões, mas na verdade ele está com medo de se expor lá dentro da cabine, de não ter resultados, ele está com medo de não conseguir manter o compromisso com ela mesma, tá? Então, assim, esse jogo de consciente e inconsciente, ele acontece o tempo inteiro, tá? Lembre-se, a resistência não é um ataque sobre você, vendedor. Ela não é um ataque pessoal. Ela é um pedido de ajuda. Ela precisa que algo seja resolvido, respondido, realizado para ela. Então, se a gente vê dessa forma, as objeções, o cliente dizer não, ou isso ou aquilo, ela é uma oportunidade para que a gente possa mostrar que entende as preocupações dela, primeiro, antes de qualquer coisa, né? E mostrar para o cliente que a gente tem a solução ideal. A gente precisa entender a raiz dessa resistência e atacar essa resistência conforme o cliente dá o nome dessa resistência, tá? É isso que a gente faz. Em outras palavras,
essa resistência ela está ligada a medo de perder, a aversão ao risco, necessidade de controle, dissonância cognitiva. O que que é a dissonância cognitiva? A gente já falou sobre isso também. É o cliente falar sim, ou melhor, o cliente dizer talvez, e ele lá no íntimo dele está dizendo não. Você vê uma discrepância entre o que ele está te mostrando e o que que ele está falando. E isso acontece também o tempo todo. Tá? Então, a melhor forma da gente neutralizar e a gente se blindar dessa objeção é a gente estar preparado para ela. O cliente, mais uma vez, ele vai ter objeções. A melhor forma é a gente estar preparado para prever, ter um radar aí específico para a gente poder fazer isso. Tá? E aí, eu trouxe para vocês o detector de objeções, que é nada mais é do que um radar. Um radar mesmo no qual a gente alimenta ali algumas pistas, alimenta algumas coisas que acontecem o tempo todo e que muitas vezes a gente não está com essa anteninha ligada, tá? Como eu falei, prever o que vai acontecer é a melhor forma da gente se antever essas objeções, tá? Então, assim, ó, imagina que a gente é detetive. No momento que a gente está falando com o cliente, a gente é detetive. O que que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar essas pistas, desvendar os mistérios da mente do cliente. Imagina que toda vez que você está conversando com o teu cliente, ele está te dizendo coisas que não estão saindo da boca dele. Ele está te mostrando coisas que não condiz com o que ele está respondendo para você. É aí que acontece, por exemplo, eu vou pensar na próxima eu compro, eu vou aí na loja, vou resolver. É aí que acontece. Por quê? Porque o cliente ele está mostrando para a gente vê que ele está querendo dizer não, mas a gente vai ali insistindo de forma, desculpa a redundância, mas insistindo de forma insistente, não persistente. Insistência é a gente querer fazer sempre a mesma coisa e achar que a gente vai ter resultados diferentes em relação àquilo. A persistência é a gente mudar a abordagem, mudar a forma como a gente lida com isso, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo de fato, tá? Então, a primeira pista são os dados. Quais são esses dados? Quais as objeções que a gente normalmente ouve lá na recepção ou quando a gente está falando com o cliente? Quais as objeções que normalmente aparecem? Tá caro, fulano tá cobrando mais barato, ou eu não tenho tempo para isso, ou para mim não funciona, já tentei em outros lugares, não funciona. O que mais que a gente ouve dos nossos clientes que fazem com que ele fazem com que ele venha a dizer não para a gente, tá? Essas são os dados que a gente precisa trabalhar, tá? A primeira pista são justamente esses dados. A gente precisa anotar tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente ouve de forma recorrente dos nossos clientes. Tudo que faz com que ele se afaste da decisão positiva, ou seja, de dizer sim para a gente, é uma objeção. E essas objeções, elas precisam ser catalogadas para que eu possa gerar dados suficientes e estar preparado para isso. Ou seja, toda vez que aquilo acontecer novamente, o meu detector de objeções vai ser ligado. E aí eu já vou saber exatamente o que falar. A segunda pista do nosso detector, da nossa posição de detetive, né, de que está buscando ali as coisas intrínsecas do nosso cliente, as coisas que ele não está mostrando, a segunda pista é a pesquisa de mercado. Os clientes temem o que em relação ao nosso tratamento? O que faz com que o cliente tenha medo de fazer aquilo que a gente está querendo vender para ele? Tá? O que faz com que ele não tome essa decisão? Quais são os medos, as dúvidas comuns que ele tem em relação à depilação a laser, à limpeza de pele, à massagem e por aí vai, tá? Então, a esfoliação. Quais são as dúvidas comuns que ele tem? Quais são os medos? Normalmente, a gente ouve isso o tempo todo. A gente ouve isso o tempo todo. Toda vez que isso aparecer na conversa com o nosso cliente, significa que ele está tendo uma objeção. Ele está tendo um motivo que ele está criando para dizer não para a gente, tá? A terceira pista é o feedback dos nossos clientes. O que que impede os nossos clientes de dizerem sim? Tá? A terceira pista é básica no ponto de que a gente precisa conversar com o nosso cliente.
A gente precisa perguntar o que que está impedindo o nosso cliente de tomar a decisão. O que que ele se preocupa, quais são as expectativas dele, quais são as frustrações que ele tem em relação àquilo ali, tá? Então, assim, eu já conheço os dados, eu sei o que que aparece sempre como objeção, eu sei quais são os medos que ele tem, e aí eu estou perguntando para esse cliente que está na minha frente o que que impediu ele de comprar. A gente gasta muito, mas muito tempo com aquele cliente que a gente diz que diz sim para a gente. E isso é bom, é importante. Só que esse cliente que diz não, ele ensina por que, o como e quando que a gente está errando no nosso processo de venda. Então, pedir o feedback do nosso cliente é fundamental quando ele diz sim e muito, extremamente necessário quando ele diz não, ok? E o último detector, né, a última pista é a própria experiência. Quais são as objeções que você já superou? Quais são antes de trabalhar ou durante o momento que foram surgindo novos serviços dentro da loja, quais são as coisas que você pensava sobre o que você vende e agora você não pensa mais? Porque você teve acesso, porque você fez, porque você passou por isso também. Então, quais são as objeções que você já teve enquanto cliente e superou? Como que você fez isso? Tá? O que que funcionou? O que que não funcionou? Então, usar as nossas próprias experiências ao entendimento do nosso cliente faz com que a gente faz com que a gente facilite essa nossa venda, tá? Irã, qual que eu uso, que momento que eu uso, como é que funciona isso? Na verdade, eu preciso combinar todas essas pistas para que eu possa ligar o meu radar ou estar com o meu radar ligado todas as vezes que eu for falar com o meu cliente. A gente precisa ser capaz de se antecipar a essas objeções que vão aparecer. Parece bobagem, mas assim, a partir do momento que eu ligo o meu radar, opa, meu cliente disse isso e ele tomou uma decisão de não comprar. Como que eu posso responder a isso? Eu vou criando um engessamento ali, um arcabouço necessário para eu poder lidar com esse cliente. Todas as vezes que ele me disser não, eu entender o motivo pelo qual ele está me dizendo não, vai ser muito mais fácil de contornar essa objeção. Então, ao combinar essas pistas, a gente vai ser capaz de se antecipar às objeções e ter a precisão exata para a gente poder fazer o nosso cliente tomar a decisão de dizer sim, tá? Então, assim, com essas decisões, com essas objeções mapeadas, a gente precisa entender como é que a gente conduz o nosso cliente em relação a isso. E aí nós temos o método Resolve. O que que é o método Resolve? O nome por si só já deveria explicar bastante coisa, né? Então, vamos lá. O que que é o método Resolve de contorno de objeções? O cliente diz qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Ou eu, de uma forma explorativa, lá na letra E, do legado, né? Eu reconheci essa objeção. Eu reconheci essa objeção faz com que eu tenha capacidade de bater exatamente em cima daquilo que ele está falando. Então vamos lá. Cada letra aí do resolve, ela representa uma ação que a gente deve tomar em relação à objeção que foi reconhecida, tá? O reconhecer, ela faz com que a gente mostre o que que a gente ouviu e se importe de verdade com o nosso cliente. Às vezes parece que a gente não está prestando atenção e o cliente ele percebe isso. Quando você pergunta para ele se realmente é aquilo que ele falou, as coisas ficam mais claras, tá? Então, assim, ó, o cliente falou alguma coisa que faz com que ele diga não. Como é que eu respondo? Eu entendo como é que você se sente. É uma resposta normal, uma resposta que a gente deveria falar. Primeiro, eu preciso acolher essa objeção do meu cliente. Eu não posso simplesmente afastar ou querer botar um monte de dados em cima, mostrar um monte de informações para ele, sendo que eu nem me mostrei pronto para responder aquilo que ele está falando, tá? Então, assim, ó, meu cliente disse que não serve para ele. Olha, eu entendo que você pense dessa forma. E aí você vai para as outras pontas, tá? É, uma outra forma da gente reconhecer a dor do nosso cliente, a objeção do nosso cliente, eu sei que essa dúvida, uma frase, por exemplo, eu sei que essa dúvida, ela é muito comum. Muita gente chega com essa dúvida, entende? Ao invés de querer bater de frente com aquilo que eu tô,
com o que o cliente me trouxe, eu vou justamente reconhecer de forma sincera mesmo aquilo que ele está falando. Olha, essa dúvida é muito comum. Olha, isso que você está falando realmente acontece, mas acontece dessa forma, daquela forma. Ou, como eu falei primeiramente, não tenho nada de parâmetro para poder responder meu cliente. Reconheça ele. Como é que eu posso reconhecer? Eu entendo como é que você se sente. Pronto, o cliente ele já muda com você, porque você não está num jogo onde um ganha e o outro perde. Todo mundo ali precisa tirar algum proveito dessa relação. É uma relação de ganha, ganha, ganha. O meu cliente ganha, eu ganho, a loja ganha e o resultado ele vem, tá? E aí, eu reconhecendo essa dor do meu cliente, essa objeção do meu cliente, eu preciso explorar. Isso vocês já estão mais do que treinados. Eu preciso fazer perguntas que vão levar a fundo o entendimento sobre essa objeção. Perguntas como: o que te impede? O que te preocupa exatamente em relação a isso? Ou já teve algumas experiências negativas antes? Ou qual é a sua maior prioridade ao buscar esse tipo de tratamento? Então a gente vai entendendo junto com o nosso cliente ali o que que de fato está impedindo ele de tomar decisões, tá? Basicamente é isso que eu estou ofertando para o meu cliente, a possibilidade dele responder às dúvidas dele próprio. É isso que eu estou ofertando, ok? E aí, em seguida, depois de explorar com perguntas cada vez mais profundas, me fala um pouquinho disso aí. Deixa eu entender por que que você está pensando dessa forma, tá? Então, são perguntas que a gente já viu ali na categoria do SPIN, que vocês já estão sabendo como é que funciona, tá? Se precisa entender um pouquinho mais, eu vou disponibilizar, no máximo até o final dessa semana, com todas as aulas, um link, vou incluir vocês lá para que vocês possam revisitar, baixar material e por aí vai, tá? Então, isso vai ser disponibilizado para vocês. Mas já foi respondido na aula 5, na aula 7, como é que você faz essa exploração consultiva. Depois disso, o que que eu preciso? Eu preciso solucionar. A minha posição, ela não é uma pessoa que vai afastar o meu cliente. Não existe aquela pergunta, o que que eu posso fazer por você ou como que eu posso te ajudar hoje? Isso é inaceitável, porque se você, que é o representante direto da empresa, não pode ajudar, quem mais poderia? Então, essa pergunta, ela não funciona dessa forma, tá? Então, o que que eu tenho que fazer ao solucionar? Eu tenho que apresentar uma solução personalizada para a objeção que o meu cliente trouxe. Se meu cliente está falando de tempos, eu tenho que falar sobre tempo. Se o meu cliente está falando de dinheiro, eu tenho que falar sobre dinheiro. Se o meu cliente está falando sobre efetividade, eu tenho que falar sobre efetividade. Ponto. Tá? Sobre a organização de rotina, porque isso também precisa caber na rotina dele, eu tenho que falar na linguagem do meu cliente. Então, o que que é solucionar? Eu tenho que responder de coisas parecidas com isso. Por exemplo, para resolver essa questão, nós oferecemos A, B, C de solução. Olha, já passaram outras pessoas com isso. O que que eu fiz? Eu reconheci, eu entendi de fato qual é o problema. O que que eu vou falar para o meu cliente? Eu vou solucionar. A gente resolveu dessa forma, daquela forma. A gente está falando sobre o serviço? Estamos falando sobre o serviço, mas pode também ser sobre o preço. Eu falei isso para a Fabi, por exemplo. Fabi, nós temos produto A, B e C num pacote, num- numa compra só. Minha cliente não pode pagar. Olha, eu entendo que você não pode, mas por que que você não pode começar com o serviço A? Aí você escolhe o mais barato, depois você oferta o segundo, depois você oferta o terceiro e por aí vai. Você cria uma esteira de relacionamento com aquele cliente que não tem um caminho sem volta, que é um caminho sem volta, tá? Então, assim, ó, uma outra coisa que pode passar, uma outra coisa que pode servir para isso. Pensando nisso, temos a opção A, B, C. Outra coisa, a maioria dos nossos clientes que tinham essa preocupação se sentiram muito mais seguros depois de. E aí eu respondo para o meu cliente. Respondido para o meu cliente, eu mostro a solução para o meu cliente, eu vou oferecer. O que que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu já estou oferecendo meu produto, então o que que eu vou oferecer, Irã? Eu vou oferecer evidências. Evidências são provas que vão sustentar essa solução que você disse que faz. Como é que eu faço? Como é que eu faço para mostrar essas evidências?
temos diversos clientes que se sentiam assim e hoje estão assado. Temos diversos casos que eram dessa forma, mas as coisas aconteceram dessa forma, que tinham esse medo. Depois que passaram pela gente, resolveram esse medo, ficaram assim, assim, assado. Então, são coisas que eu vou oferecer para deixar o meu cliente mais seguro da decisão dele. É isso que eu ofereço. Eu ofereço a capacidade do meu cliente visualizar com dados, com informações reais, aquilo que eu estou falando para ele. Tá? Então, assim, a gente pode mostrar antes e depois, a gente pode mostrar um depoimento, a gente pode mostrar outros resultados, a gente pode falar da nossa experiência. A Cláudia, numa outra aula, falou da experiência que ela teve, que ela passou para a cliente, e a cliente teve segurança nisso. Então, eu preciso oferecer para o meu cliente aquilo que vai dar segurança para ele. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é limitar. Limitar o quê? Os riscos, tá? A gente precisa diminuir a distância entre a insegurança e a segurança. Limitar o nosso cliente dentro dessa performance. O que que eu posso fazer? Eu posso oferecer garantias. Eu posso fazer ela experimentar o nosso produto, o nosso serviço. Eu posso dizer para ela que se ela não gostar, ela tem outras opções, ou em alguns casos eu posso devolver o dinheiro, tá? Toda vez que eu vou vender mentoria, consultoria, que eu vou vender treinamento, eu sempre falo, cara, se você não gostar, eu te devolvo 100% do valor. É uma garantia que eu dou. Então, é justamente, eu limito a insegurança do meu cliente quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu ofereço pequenas sessões. Eu acho que há uns 2 meses, ou mês passado, nós tínhamos a opção de vender 5 sessões. Eu não sei se ainda está, mas nós tínhamos a opção de vender 5 sessões. O que que eu estou fazendo com o meu cliente? Eu estou limitando a insegurança que ele tem em relação a isso. Por quê? Porque ele vai vir uma, duas, três vezes e ele vai se sentir seguro em relação àquilo para poder continuar. Ou seja, para poder comprar de novo. Lembra, nossa missão é trazer dinheiro. Como que a gente traz dinheiro? A gente vende, vende de novo e faz o cliente trazer outras pessoas. Essa é a nossa missão, tá? Essa é a nossa missão. Uma outra coisa que nós fazemos também é encorajar. Desculpa, pulei uma aqui, é verificar. O que que a gente vai verificar? A gente vai entender na cabeça do nosso cliente se ele está tranquilo em relação àquilo que eu estou falando, ok? Uma outra coisa que nós precisamos fazer e finalmente a gente precisa fazer isso, a gente precisa encorajar o nosso cliente a tomar uma decisão. Incentive o cliente a ter confiança naquilo que a gente está falando. Frases do tipo assim, tenho certeza de que você vai gostar dos resultados. Você está o quê? Passando a sua segurança para esse cliente. Estou aqui para te ajudar em cada passo desse caminho, ou seja, você está ali disponível. Vamos agendar a sua primeira sessão agora mesmo. Entra ali na sala, vamos fazer logo sua primeira sessão. Aguenta aí 10 minutos que a gente já vai tirar essas dúvidas. São coisas que a gente faz com o nosso cliente, tá? Então, esse método ele faz com que a gente contorne, entenda, descubra, contorne e entenda a objeção do nosso cliente. E aí, é, é necessário que a gente entenda, assim, de uma forma geral, eu já falei que existem 3 aspectos das objeções, que é sobre o próprio cliente, sobre você e sobre a empresa, tá? Que ele naturalmente vai sentir dúvidas dessas coisas, mas existem algumas objeções que elas são gerais. Existem algumas objeções que elas são universais, tá? Eu trouxe aqui para vocês 12, que são as mais comuns. A primeira é sobre o método. Isso dói demais. Toda vez que aparecer dúvidas dessa forma, ela está falando do método. O que que você vai responder? Sobre o método. Você vai mostrar para ela por que que aquela dúvida, aquela incredulidade que ela tem a respeito do método, ela não tem fundamento, ok? Você vai mostrar, você vai oferecer as informações necessárias. Uma outra coisa, sobre o preço. Isso é muito caro. Toda vez que ela disser algo desse tipo, ela tá comparando com alguma coisa. Ela está dizendo para você que ela está achando muito caro em relação a alguma coisa. Eu não posso precificar algo que eu não conheço. Então, normalmente, eu preciso mostrar os benefícios que ela vai ter ao comprar de mim e não do concorrente, tá? Você vai mostrar ali as diferenciações entre você e o concorrente.
Sempre que sair sob preço, ela está te comparando, tá? E aí você precisa responder a essa comparação, ok? Então, como é que eu faço para eliminar de uma vez por todas? Eu ofereço as possibilidades dela ver com os próprios olhos, ou sentir, no nosso caso, com a pele, o motivo dela querer comprar da gente, tá? Uma outra coisa, sobre o tempo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Lembra, você vai reconhecer, entender e você vai oferecer soluções. Eu sei que a sua rotina é corrida, mas as nossas sessões são rápidas e eficientes. Pense no tempo que você vai economizar não fazendo em outros métodos e por aí vai, tá? Uma outra objeção universal é sobre a efetividade. Será que funciona para mim? Será que funciona para o meu tipo de pele? Toda vez que aparecer esse tipo de preocupação, você vai reconhecer o que que é, Ira? Falar para ela, olha, essa preocupação é válida, mas temos diferentes tipos de resultados com diferentes tipos de peles. E isso a gente te garante, porque a cliente tal, ou porque eu mesmo passei por isso, tá? Uma outra coisa, sobre o processo. Quais os efeitos colaterais? Já teve dúvidas desse tipo? Eu entendo, sempre, mesma coisa. Eu entendo seu receio, mas os efeitos colaterais são raros. Geralmente são leves, vermelhidão, irritação, não sei. Você vai deixar claro para a cliente se tiver algum efeito colateral naquilo que ela está fazendo. Uma outra coisa, sobre o passado. Já fui em outros e não funcionou. Aqui ela está te comparando também, comparando o queira, a efetividade. Olha, eu sinto muito que você tenha tido experiências negativas, mas aqui vai ser diferente. Aí você mostra para ela por que que vai ser diferente. Se é em relação ao método e ela tem medo, por exemplo, fala para ela, olha, a raiz do pelo, fala sobre a proporção de resultado, o tempo que esse resultado vai durar e por aí vai, tá? Outra coisa, sobre as dúvidas existentes. Eu preciso pensar a respeito. Cara, se existe uma dúvida da qual ela está saindo da sua frente, você é a pessoa mais capaz ali naquela conversa para tirar todas as dúvidas. Então, assim, se você deixar ela sair com essa dúvida, ela vai levar e ela não vai ter respostas. Se você não conseguiu responder, ela em casa, sozinha, ou falando com outras pessoas, ela não vai ter essa resposta. Então, vamos lá. Eu entendi que você tem dúvida ainda. Me fala aí, o que está impedindo você de tomar essa decisão agora? Existe alguma dúvida que eu possa esclarecer? Entende? Então, você vai explorar mais uma vez essas dúvidas que ela tem. Algumas vezes, essa dúvida, preciso pensar a respeito, ela está travestida de não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Então você vai explorar para poder realmente entender se ela tem alguma dúvida ou se ela realmente não pode pagar. E tá tudo bem, tá? Outra coisa, sobre a autoridade. Eu preciso falar com. O que que ela está falando, tá? Ela está falando que não confia, talvez, em você. Ela está falando que talvez não confia, que ela não pode resolver sozinha, tá? Quando a gente fala de autoridade, ela não pode resolver sozinha. Então, ela precisa consultar outras pessoas. O que que eu posso fazer se é o marido, se é a esposa que vai aprovar aquilo? Olha, eu entendo que você precisa pedir a aprovação do seu parceiro, mas que tal trazê-lo para a gente poder fazer uma avaliação com ele, com ela também? Ok? Você vai jogar ela para dentro do processo de decisão. Uma outra coisa sobre a capacidade. Sobre a capacidade, eu não tenho dinheiro, tá? Que é o mais comum. Eu estou sem dinheiro no momento. O que que você vai falar? Eu entendo, mas pensa nisso como investimento em você, na sua autoestima, no seu bem-estar. A gente tem planos de pagamentos flexíveis. Então, assim, você mostra para ela formas de pagar. Divide o produto, divide a quantidade de sessões, eu não sei, mas mostra para ela que ela tem uma solução para aquilo. Mostra que ela pode, de outras formas, chegar ao pagamento daquela situação. Uma outra coisa sobre as crenças, eu não confio nesse tipo de tratamento, que sai bastante, tá? Eu entendo como é que você responde, eu entendo a sua desconfiança, mas a nossa loja é referência no mercado, com X anos aí de experiência, não só aqui em Roraima, mas em todo o Brasil e por aí vai. Então você vai mostrar para ela que ali é o lugar certo para ela estar.
tá? Você vai mostrar depoimentos de clientes, você vai mostrar tempo de experiência, você vai mostrar tempo de casa, tempo de mercado, você vai mostrar a quantidade de clientes que já passaram por lá, vai mostrar outros depoimentos e por aí vai. Uma outra coisa, sobre limitações próprias. Não posso fazer esse tipo de procedimento. Entenda se realmente é isso, tá? Essa preocupação ela é muito importante, você pode dizer para esse cliente. A gente utiliza produtos hipoalergênicos, a gente são testados dermatologicamente testados, né? Ao contrário, é, para minimizar os riscos de alergias e outros danos à pele. Tá? Além disso, você pode falar, fazemos teste de sensibilidade a cada sessão. Então, vai dando segurança sobre as limitações, porque muitas vezes essas limitações, elas são única e exclusivamente sobre coisas que ela criou na cabeça dela a respeito daquilo. Elas não são reais, tá? E aí, por último, das 12 mais comuns, sobre referências. Eu não gosto disso, eu não gosto da sensação. O que que você vai falar? Mesma coisa. Eu entendo. A depilação tradicional, ela pode ser desconfortável, irritante, mas aqui a gente está falando sobre laser. O nosso laser é assim, assim, assado e tal, tal. Ele é mais confortável e por aí vai. O que que você vai responder sempre, em todas as situações? Você vai primeiro acolher, tá? A chave do contorno da objeção é a empatia e a honestidade. Mostra que vocês entendem da preocupação, que vocês se importam de verdade. Tá bom. Então, lembra, é, empatia é a chave para a gente poder contornar, para a gente poder entender. Esteja conectado de verdade com o teu cliente. Não tenha medo de usar a criatividade para adaptar essas situações aos diversos clientes que passam na nossa frente, tá? A gente precisa se antecipar, neutralizar, acelerar. A maioria das pessoas não sabem o que querem. A gente precisa se antecipar. Como é que a gente se antecipa? Ligando aquele radar com aquelas quatro perguntas, a gente precisa neutralizar e a gente precisa acelerar. O que que a gente precisa acelerar? A decisão do nosso cliente. A maioria das pessoas não sabem o que elas querem. É nossa função resolver isso, responder a essas questões. Para quê? Para que a gente possa ter uma decisão mais facilitada pelo nosso cliente, tá? Essa é a chave. A empatia é a chave do negócio. Quando eu me importo de verdade com esse cliente que está na minha frente, as coisas passam a funcionar de uma forma mais fluida. A partir de agora é ação. Como é que eu vou entender quantas e quais são as objeções que o meu cliente tem, Irã? Eu preciso catalogar, eu preciso entender que toda vez que o cliente fala A ou B, ele está vindo para cima de mim com uma objeção. E o que que eu preciso fazer com esse cliente é a resposta que a gente vai dar a isso.